Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Antunes, sou professor de Direito Civil e Processo Civil. E aqui nós estamos fazendo a tão sonhada revisão e preparação para N1. Tá? E essa aula ela serve também para quem está se preparando para o exame da ordem, e que aqui a gente vai trazer os assuntos de forma resumida na parte de recursos de processo civil. Tá? Então aqui eu ponho como revisão de conteúdo. E aqui a gente vai falar sobre o sistema de precedente no Código de Processo Civil de 2015. Tá? Eu acabei de fazer uma postagem no grupo agora, um vídeo bem curtinho, de que agora eu já estou gravando a revisão de vocês, para vocês terem tempo de estudar no final de semana principalmente. Agora vocês vão abdicar do final de semana para estudar a matéria de processo civil. Tá? Outras matérias da faculdade também. E vocês estão se preparando para o exame de ordem, o 45º, podem aproveitar e curtir aqui o final de semana assistindo Sistema de Precedente no Código de Processo Civil de 2015. Beleza? Nós conversamos, e esse resumo eu espero que seja bem rápido, nós conversamos de forma bem detalhada na sala de aula. Eu acredito que hoje foi um dia muito bom para a gente revisar esse conteúdo. Falamos que o STF tem precedentes vinculantes obrigatórios, falamos que o STJ, as decisões reiteradas, têm efeitos persuasivos, e que o juiz pode afastar precedentes apenas com fundamentação adequada. Isso quer dizer que, antes de 2015, a gente conversou sobre uma evolução histórica, sobre um contexto histórico, que antes de 2015, o Código falava o seguinte: olha, o efeito dessa jurisprudência ela é persuasiva, não é obrigatória. E aí o juiz poderia analisar a petição inicial, passar batido por aquela jurisprudência que estava lá e pronto, dar uma sentença e não comentar nada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o Código de Processo Civil traz precedentes vinculantes de caráter obrigatório. Não quer dizer que o juiz irá julgar procedente o seu pedido porque você colocou na petição inicial uma jurisprudência de precedente vinculante. Não é isso. Ele pode julgar procedente como ele pode julgar improcedente. Mas se ele julgar improcedente, é porque ele não se alinhou àquela jurisprudência. Então ele vai trazer uma fundamentação adequada para desqualificar a tese ou a estratégia da juntada daquela jurisprudência. Mas ele tem que analisar, é obrigado a analisar e considerar ou não. Tá? Coisa que lá no processo civil antigo não tinha. Agora, se ele descumprir e continuar passando por cima sem se manifestar com relação àquela jurisprudência que eu juntei nos autos, ele pode ser penalizado de forma ética e disciplinar, se isso acontecer de forma reiterada, ou aquela sentença pode ser nula. Tá? Qual é a ideia do Código de Processo Civil novo, esse de 2015 para cá, com relação a essa mudança de jurisprudência, de precedente vinculante, súmula vinculante? É justamente trazer uma uniformização, tá? Tem uma finalidade de segurança jurídica e previsibilidade. As súmulas vinculantes têm efeito obrigatório e erga omnes, ou seja, atinge a todos. O que é decidido no STF atinge a todos. Aquela jurisprudência ela tem que ser parâmetro para os demais processos daquela mesma matéria. Se a sentença vai ser procedente ou improcedente, eu não sei, depende do caso concreto. Mas o judiciário tem que analisar a jurisprudência vinculante. Tem que analisar. Ah, não vou me alinhar a essa tese autoral, vou julgar improcedente a ação, por causa dessa fundamentação. Vai lá e fundamenta. Aí ok, sem problema nenhum. Mas a ideia da obrigatoriedade da análise é a uniformização, tá? Isso vocês têm que ter em mente. Esse slide fala sobre voto vencido e decisões colegiadas. Foi um slide que eu tinha preparado de forma equivocada. Em sala de aula a gente começou a trabalhar, eu ditei, e além de eu ditar, eu escrevi aquilo que eu estava ditando, então nós montamos esse slide falando sobre voto vencido. O que é um voto vencido? Acontece quando a decisão colegiada não é unânime, e sim por maioria. Se eu tenho 3 desembargadores, um vota contrário aos 2, eu tenho um voto vencido. Tá? E esse voto vencido não vai fazer a unanimidade, vai fazer a maioria. Se eu tenho todos os votos iguais, eu tenho voto unânime, tenho decisão unânime do colegiado. As decisões do colegiado, tá? A decisão do colegiado pode ser divergente ou unânime, e dela cabe recurso, que pode ser embargo de declaração, quando houver vício previsto no artigo 1022, recurso especial, quando houver violação de lei federal,
vai para o STJ, então recurso especial é STJ. Violação de lei federal, recurso especial vai para o STJ. Eu posso direcionar o recurso extraordinário quando houver violação de direito constitucional para o STF. Então, recurso extraordinário para o STF quando houver violação de direito constitucional. Recurso, renoção geral. Aqui eu trago 3 espécies de recursos mais importantes para a nossa prova. São 3 espécies de recursos mais comuns também no dia a dia da prática forense, que são recurso de apelação, recurso de agravo de instrumento e embargo de declaração. Eu falo sentença versus decisão interlocutória. Sentença é uma decisão que põe fim ao processo. Pode analisar mérito ou não. Pode resolver mérito ou não. Decisão é aquela que vai atacar de forma direta e incisiva um objeto. Se eu tenho uma petição inicial com uma preliminar requerendo uma tutela de urgência para autorização de cirurgia, então estou fazendo um pedido preliminar emergencial quando o objeto é a transferência, é a autorização da cirurgia do paciente que é autor da ação. Aí o judiciário vai lá e, em cima desse pedido, decide, defiro ou indefiro. Se indefere, então qualquer tipo de decisão que deixar insatisfeito o autor ou o réu, que não põe fim ao processo, agravo de instrumento. Agravo de instrumento, recurso de apelação, prazo de 15 dias úteis. Agravo de instrumento, recurso contra decisões interlocutórias. Tem que ser protocolado ou protocolizado diretamente na segunda instância, onde será protocolizado e distribuído. Após a distribuição, a publicação em Diário Oficial para comunicação das partes da Câmara Civil que aquele processo foi distribuído, aquele agravo, e o nome do desembargador relator. Esse desembargador relator se torna prevento para aquele processo e, além disso, ele tem poderes para dar uma decisão monocrática ou abrir o contraditório para o agravado. Recurso de apelação, prazo de 15 dias, somente contra a sentença, é interposto diretamente na primeira instância, mas as suas razões são direcionadas para a segunda instância. Após a chegada das contrarrazões diretamente ao juízo que proferiu a sentença, esse juiz não faz o requisito de admissibilidade. Ele distribui para a segunda instância e lá em cima, na segunda instância, vai haver essa distribuição com a indicação da Câmara por sorteio e a nomeação do desembargador relator, e esse desembargador relator ele vai fazer o juízo de admissibilidade. O que é o juízo de admissibilidade? Recurso está tempestivo? Sim ou não? O preparo. Está preparado? Sim ou não? O que é o preparo? É o recolhimento das custas. Se tiver preparado, ok, prossegue. Se não tiver preparado, o recurso é considerado deserto. E aí esse recurso não vai ser nem analisado. O desembargador pode proferir decisão monocrática? Pode, recebendo recurso de apelação, não levando ao plenário, julgando, reconhecendo reconhecendo o recurso de apelação e julgando procedente, acolhendo o pedido para modificar os efeitos da sentença, ou então ele pode abrir o contraditório, levar para plenário, chegando em plenário ele pode proferir o seu voto e o seu relatório. Tá? A mesma coisa com agravo de instrumento. O desembargador pode proferir uma decisão monocrática ou ele pode abrir o contraditório e levar para plenário para lá proferir uma decisão. Os embargos de declaração, decisão do colegiado, os embargos de declaração eles são opostos tanto contra decisões de primeiro grau, quanto para sentenças de primeiro grau, quanto para decisões de segundo grau. Então, cabe embargo de declaração contra acórdão, cabe embargo de declaração contra a decisão interlocutória, cabe embargo de declaração contra a sentença, ok? Por quê? Porque os embargos de declaração servem para sanar vícios previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Aqueles vícios que são omissão, contradição, obscuridade e erro material. Eu não coloquei aí nesse slide erro material, mas vocês podem complementar como erro material. O prazo é de 5 dias úteis. E a oposição desses embargos de declaração interrompem o prazo para apelação, interrompem o prazo para qualquer tipo de recurso. Tá? Não suspende. Uma vez oposto o embargo de declaração, a parte contrária pode, não deve, pode falar em contrarrazões. Tá? Falando em contrarrazões, o juiz profere uma nova decisão. E essa decisão vai pôr fim ao processo
com a análise dos embargos de declaração. Se a parte prejudicada não opuser embargo de declaração e quiser discutir a matéria de vício na apelação, o desembargador vai falar, ué, você perdeu o direito de debater sobre os vícios, porque você poderia ter oposto embargo de declaração. A lei te confere esse direito. Se você não usou, é porque você não teve interesse. Então, por essa razão, eu deixo de analisar a questão do vício. Então, é muito importante, quando constatam vícios de decisão, vícios de sentença, opor embargo de declaração. Porque se você não tivesse recurso de embargos aceito, provido, vamos dizer assim, provido, você pode recorrer e mencionar sobre esse improvimento, né, ou essa improcedência, e explicar que ainda se mantém os vícios contidos no artigo 1022 do CPC. Beleza? Então, esses embargos podem ser objeto de debate também no mérito do recurso de apelação. Então, é importante analisar essa questão, porque isso faz parte do jogo. Procedimento recursal, protocolo, a gente já falou. Juízo de admissibilidade, a gente acabou de falar. Sustentação oral. Recomenda-se a sustentação oral apresentar memorial, que é justamente um guia para o desembargador de que você vai sustentar. Com base nesse memorial, você pode ajudar o desembargador o seu livre convencimento de que vote a favor da sua tese. Então, memoriais são importantes. Eu posso fazer sustentação oral na apelação, no recurso especial, no recurso extraordinário, no agravo interno, em alguns casos, mas não posso, em hipótese alguma, sustentar nos embargos de declaração e nem tampouco no agravo de instrumento. Não há previsão legal para isso. Tá? Eu coloco como memoriais recomendados, não obrigatórios, então para fazer uma sustentação oral eu não sou obrigado a apresentar memorial. Ajuda, porque você vai trazer o resumo para aquele universo, para aquele momento, e aí, quando despachar com o desembargador, conversar com ele, explicar melhor a situação para poder tentar trazê-lo para a sua tese. Então, memoriais é um bom ponto para você conseguir ganhar uma sustentação oral. Agravo de instrumento a gente já falou. Reclamação constitucional a gente não falou. Esgotamos esse assunto em sala de aula. Vou repetir aqui de uma forma breve. Reclamação constitucional não é uma espécie de recurso, tá? Não é. E o que é? É uma ação de natureza constitucional e processual, utilizada para garantir a autoridade das decisões dos tribunais superiores e assegurar a observância das súmulas vinculantes. Ou seja, se há uma jurisprudência precedente vinculante do STF, essa jurisprudência tem que ser analisada, ela tem força, ela tem autoridade. Se o juiz de primeiro grau não analisar, com embargo de declaração, não analisar, com recurso de apelação, remete a matéria para a segunda instância, a Câmara Civil não analisar, ou seja, quer dizer que essa jurisprudência ou súmula vinculante não está tendo efeito aqui? Então eu tenho que comunicar isso ao STF. Então essa forma de comunicar é uma impugnação, eu direciono uma reclamação constitucional para o STF tomar conhecimento, ciência, de que o Tribunal de Justiça do meu Estado não está cumprindo o que está previsto no Código de Processo Civil e está desconsiderando a força vinculante e a autoridade da jurisprudência do STF. Eu faço a comunicação diretamente ao STF. Mas essa reclamação constitucional, por ela ser considerada uma ação de natureza constitucional e processual, ela não suspende prazo, nem interrompe prazo. Tá? É importante saber disso. Eu tenho as previsões legais que estão aí na tela, artigos 102 e 105 da Constituição Federal, 988 e 993 do CPC. A finalidade é preservar a competência do tribunal, é garantir a autoridade de suas decisões, aí no caso a autoridade das decisões do STF e do STJ, assegurar a observância de súmula vinculante, assegurar acórdão proferido em julgamento repetitivo. Característica da reclamação constitucional, não é um recurso, mas é uma ação autônoma de impugnação. Possui natureza constitucional e pode ter o efeito suspensivo, pode ter. Se o relator dessa reclamação conceder em liminar. Por essa razão, é importante, se for entrar com a reclamação constitucional, já entrar com recurso especial ou extraordinário lá na segunda vice-presidência do tribunal, quando for publicado seu acórdão e você discordar do acórdão em razão da Câmara Civil não ter analisado as jurisprudências como manda a lei. Tá? Então, para fechar aqui, que a gente já
conversou sobre síntese, as questões discursivas as questões vão tratar sentença de improcedência, decisão monocrática, discussão constitucional, omissão em acórdão, com a finalidade de suprir omissão, contradição, que é embargo de declaração, obscuridade de erro material, efeitos, integração do julgado, excepcionalmente, e efeitos modificativos. Então, que tipo de recurso eu interponho contra a sentença? Está escrito aí, apelação. Que tipo de recurso eu interponho contra a decisão monocrática do relator? Agravo interno. Qual o fundamento? Para quê? Para levar esse julgamento para plenário. E a omissão do acórdão, que tipo de recurso eu faço? Embaixo de declaração. Tá? Então, já está esclarecido aqui nessa apresentação. O fechamento são precedentes vinculantes persuasivos e obrigatórios, né? Botei aí. Principais recursos e hipóteses, importância do voto vencido e a atenção ao prazo de cabimento para cada recurso. Vamos estudar as espécies de recurso, nós já falamos isso acho que na segunda ou terceira aula. Não só se atenham a essas espécies que eu coloquei nesse material, mas procurem conhecimento a mais, tá? Não joguem com conhecimento limitado, joguem com conhecimento mais amplo, busquem conhecimento. Nós conversamos bastante sobre isso hoje, na aula da noite, tá? Então, eu estou desejando para vocês aí bons estudos, espero que vocês tenham aproveitado bastante esse primeiro bimestre desse semestre, espero que vocês tenham assimilado o conteúdo, tá? Estou à disposição de vocês, quero que vocês se deem bem nessa prova, a prova vai vir difícil porque eu quero nivelar conhecimento e quero que vocês também se nivelem, que vocês também se superem, que vocês se esforcem, que tirem o máximo, porque é a vida de vocês, a faculdade, tá? Esse é um jogo pesado, vocês precisam superar isso. A desistência não é a opção, tá certo? Então vamos para cima, final de semana, por favor, abdiquem da diversão e estudem. Busquem absorver o máximo de conteúdo, dar fundamento aos estudos, não é ler por ler, tá? Então qualquer coisa que vocês precisarem no final de semana, podem mandar mensagem no grupo, fiquem à vontade. Ok? Então, obrigado a todos. Até a próxima aula. Nós vamos gravar mais conteúdos aqui, depois da avaliação. A ideia é gravar a correção das questões, fundamentando as respostas, para dar sentido a essa atividade, que a avaliação não passa de uma atividade, né? Nós avaliamos essa atividade conforme a absorção de conteúdo. Então, nós vamos fazer um vídeo aqui, na verdade eu vou fazer, vocês vão assistir, vou fazer um vídeo aqui corrigindo cada questão, explicando cada opção, de forma bem detalhada, de forma bem didática, para vocês de uma vez por todas aprenderem. Se eu aprendi, vocês também são capazes de aprender. Beleza? Então, bons estudos, bom final de semana e até a próxima.